Natália, mãe do Gessé Aguiar, em um vídeo decidiu falar um pouco sobre o que está acontecendo em cobrança em relação ao seu filho. E também ela acaba deixando subentendido que ama ele, mas não concorda com a postura. Se liga só no que ela falou, já eu volto para comentar o assunto. Bom dia, gente, tudo bem? Domingão, né? Passando aqui para desejar um ótimo dia para vocês e dizer para vocês que Deus não perde o controle de nada. Nada. O controle está nas mãos de Deus, o controle da sua vida, o controle da minha vida, o controle dos nossos problemas, o controle é dele. Então não adianta desesperar, não adianta espernear, não adianta nada disso, porque o controle é de Deus, tá bom? Algumas pessoas me mandaram algumas mensagens aqui e perguntando, né, como que eu posso ser tranquila e agir da forma que eu ajo, né? Eu respondi, o controle não é meu. E meditando aqui na crucificação de Jesus, essa palavra serve para dois tipos de pessoas. Os que condenam e os que não têm força para negar o pecado. A crucificação de Jesus, ela não foi em vão, né? Era um plano que Deus tinha para todos, que envolvia todos, os crentes, os não crentes, os que criam. E o que muitos se perderam na palavra nesses dias atuais é que a crucificação de Jesus era um plano de Deus para nós, para a salvação de nós. Então, assim, quando a palavra do Senhor aqui em João, capítulo 16, versículo 17, menciona o sofrimento se tornar em alegria, quando Jesus ia morrer, alguns já estavam sofrendo, mas Jesus disse que o sofrimento ia se tornar em alegria. Ele já sabia que o que estava para vir, ele já sabia o que ia acontecer. E Jesus, ele já sabia que Pedro negaria. Então, essa parte aqui me chama muita atenção, porque como era um plano, Jesus sabia que ia ser traído por Pedro, né? E mesmo ele sabendo que ia ser traído, ele não crucificou a Pedro, não se afastou de Pedro. Jesus não excluiu Pedro, porque o plano de Deus, quando Jesus fora crucificado, era para que todos alcançassem a misericórdia de Deus. Então, o que me chamou muita atenção, e o que me chama atenção até hoje na crucificação, é especificamente o plano da crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, a mãe dele estava com ele, do lado dele, né? A mãe estava ali, muito dolorida, sofrendo muito, mas tranquila de que era um plano e era necessário acontecer. E quando Jesus ele foi crucificado, ali naquela cruz, antes da crucificação ele teve que carregar sua própria cruz, né? Ele ainda pegou a cruz dele, carregou um símbolo, né? Que se a gente pegar pra gente hoje em dia é o quê? Eu preciso carregar minha cruz, ninguém vai carregá-la por mim. Porque lá na frente eu preciso obter vitória por isso. Não tem como eu ter vitória se alguém carregar minha cruz. Como que eu vou alcançar um ensinamento sobre isso se eu estou sentada e alguém carregando a minha cruz? Não. Eu vou pegar a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz e vou batalhar. E lá na frente eu vou obter vitória. E Jesus, ele teve que carregar a cruz dele, né? Ele carregou a cruz para que nós pudéssemos aprender. E ele saberia que hoje, nessa era que a gente está vivendo, seria necessário as pessoas entender o que é amar, o que é amor. Tanto os que dizem ser crentes e tanto os que não conseguem ter força de ir contra o pecado, de negar a si mesmo, de pegar a sua cruz, de seguir. Por quê? Jesus, ele ensina para dois tipos de pessoas: para os que conseguem, entre aspas, pegar a sua cruz, seguir adiante, e para os que não conseguem
se livrar do pecado. Jesus, ele teve esse ensinamento aqui. Então, quando a gente começa a meditar mais na palavra de Deus, tanto os que estão lá na igreja, lá de joelho, orando, campanha, tanto aquela prostituta que está lá na esquina, aquele pecador, ele consegue absorver e vai entendendo o que é o verdadeiro evangelho. O que muitas pessoas têm me questionado é sobre o Jessé. As pessoas têm me questionado sobre isso. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte: Deus, ele não perde o controle de nada. Ele não perde. Por muito tempo eu fiquei muito angustiada, pensativa, revoltada. Eu falei, Deus, tudo é um plano. Deus, ele tem um plano para tudo. Então, por que eu vou me escabelar? Por que eu vou xingar, né? O meu filho, como muitos têm feito aí na internet, chamando de lixo. E lixo, ele não é, porque Deus não morreria por lixo. Deus morreria por coisa preciosa, né? Deus entregaria o seu filho para morrer por pessoas preciosas, tanto a prostituta quanto aquele que está lá dentro da igreja. Os dois são merecedores desse amor, né? Então, o que eu aprendo com isso é amar, né? Eu prefiro amar, porque se eu amo o meu irmão que não tem força para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir com o amor, o meu testemunho, o evangelho, né, que sai de dentro de mim, a essência de Jesus, consegue atrair, né, consegue atrair aqueles que não conseguem sentir, né, verdadeiramente. Então, não adianta o pessoal aí que tem, me xingaram de puta, me xingaram que a culpa é minha, xingaram ele de lixo. Gente, nem uma coisa e nem outra. Não sou assim. Ele também não é lixo, porque Deus, ele não entregaria o seu filho, que era o seu maior patrimônio, a sua preciosidade. Gente, o que me choca com as pessoas hoje em dia, eu sinto até uma vontade de chorar quando eu falo da crucificação de Jesus, porque foi muito sofrimento, ele sofreu muito, para que hoje eu e você pegasse aquela pessoa que está lá no mundo lá e entregasse de bandeja para o diabo. Mas como que eu entrego uma pessoa de bandeja para o diabo? Fazendo exatamente o que o diabo quer, né? Com ódio, rancor no coração. Eu não vou conseguir atrair alguém pro verdadeiro evangelho se eu sentir isso, jamais. Então, assim, essa manhã eu acordei com muita vontade de meditar na crucificação de Jesus, porque no mundo que a gente está vivendo agora, a crucificação, as pessoas agora estão se sentindo o juiz, né? E nós estamos ainda vivendo o juízo, ainda estamos vivendo o tempo em que Jesus é o nosso advogado. E ainda estamos tendo chance, né, de consertar os nossos erros. Eu não defendo o erro, eu não sou a favor de erro de ninguém, mas eu também não sou a favor de eu pegar alguém e fazer dele um lixo, sendo que para Deus ele é uma preciosidade, né? Algumas pessoas me perguntaram: mas você concorda? Você aceita? Você apoia? Gente, eu não concordo. A minha fé, o que eu acredito está aqui. A minha fé, ela é inabalável. Eu não concordo, mas eu vou chutar, eu vou chamar de lixo? Jamais. É o maior presente que Deus me entregou, é a minha joia, é a minha preciosidade. Nunca, jamais eu vou maltratar e descuidar disso. Então, o que eu posso fazer? Se não é dobrar os meus joelhos e cuidar com todo carinho, e cuidar limpando, porque uma joia, ela tem que ser protegida. Uma joia, ela tem que ser blindada. Porque senão alguém vem
e rouba. Então, o que eu não quero é que o diabo venha e vença. Ele não vence. Eu venço através do meu joelho no chão, através desse amor aqui, ó, que a palavra do Senhor me ensina. Assim eu vou vencer. Assim eu vou conseguir chegar no coração e falar para as pessoas, para essas pessoas ou para quem quer que seja, que o amor de Deus é muito maior. E dizer para vocês que a oração vale muito em seus efeitos. É a arma mais eficaz que o crente tem. É a oração. A minha língua mata. Então vamos orar pela nossa nação, pela nossa geração. Gente, estamos vivendo em guerra. Guerra. Só que essa guerra que a gente está vivendo nesses dias, a gente só vence com sabedoria. Não é o tempo de vencer com faca, com revólver, matando, odiando. É tempo de vencer com amor. Porque a sabedoria, ela é melhor, né? Você tendo sabedoria, você lendo a palavra, você extraindo o que Deus te ensinou e você colocando em prática, você vai vencer uma guerra facinho. Bom, eu quero destacar aqui 3 coisas que eu acho de suma importância para contextualizar aí o que a Natália falou sobre o seu filho. Primeiro, que eu concordo com ela por ser mãe, ela amar o seu filho e lutar como uma guerreira para defendê-lo. Não sou contra, pelo contrário, sou a favor de que ela faça isso e eu acho que ela está no direito mesmo. E uma mãe que se preze vai fazer isso pelo seu filho, vai amar, vai lutar, independente do que ele tenha feito, só que com as armas certas. E quando ela fala sobre a questão da oração, neste momento é a melhor arma que ela tem. É a coisa que ela pode fazer, é apenas orar pelo seu filho e ser um exemplo. Isso eu concordo com ela 100% nesse aspecto. Porém, tem algumas outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Não podemos deixar de falar a verdade pro filhinho querido dela porque magoa ele e porque fica subentendido como discurso de ódio. Ele está influenciando muitas pessoas, muitos jovens, ele influencia com o discurso dele. Ué, se ele é um influenciador, ele também está passivo a escutar. Isso é algo que ele deve ser contrariado. Todo mundo, eu aqui como um criador de conteúdo, também sou contrariado em muitas coisas. E eu tenho que baixar a cabeça para algumas coisas quando eu vejo que eu estou errado. Eu tenho que aceitar. Agora, sobre a questão de como estão tratando ele, chamando ele de lixo, aí é algo que eu não posso compactuar, não concordo com isso, é algo insustentável. No campo das ideias, a pessoa falar alguma coisa, porque Jessé Aguiar, ele influencia muita gente, recebeu muito dinheiro de dízimo oferta, que era aí das igrejas, e tem uma vida instável. Nós vimos já que alguns lacradores, por exemplo, comentaram que a Cat Lares, quando se converteu, deixou de ser Cat Lares, ficou com muito dinheiro aí, que é do Pink Money. Então, vamos medir com a mesma régua. Do mesmo jeito que falaram lá, vamos falar aqui. Agora, chamar a pessoa de lixo, maltratar a pessoa aí no privado, atacar inclusive a mãe, não, isso daí eu sou contra. Eu não concordo com isso de modo algum. Isso é coisa que não podemos compactuar como conhecedores da palavra de Deus. Agora, junto de tudo isso daí, a mãe dele, eu vejo que ela está sofrendo muito, ela está sendo muito questionada. E pelo que tudo indica, o filho tá nem aí, não tá nem se preocupando. O que interessa é lacrar. É o que está subentendido. Mas enfim, essa é apenas a minha humilde e singela opinião dentro dessa contextualização. E o que você acredita? Obrigado, família, mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!